Terça-feira, dia de prévia painel aqui na edição das 6. Eu vou chamar a Renata Lopretti, que hoje vai atualizar a situação das alianças dos partidos nesse segundo turno da corrida presidencial. Renata, boa tarde para você. Tem de tudo, né? Tem a favor de Bolsonaro, tem a favor de Haddad, tem contra todo mundo e tem principalmente cada um por si, né? Muitas declarações de neutralidade, Cecília, boa noite. Oficialmente, pelo menos. Na real, o que a maioria está fazendo é ganhar tempo para ler a situação e descobrir como se encaixar na realidade do próximo governo, da próxima legislatura. Isso num contexto em que os partidos se desgastaram e perderam protagonismo, em que, por exemplo, a decisão do PDT de apoiar Fernando Haddad, ainda que de forma crítica, tem muito menos peso e repercute muito menos do que a fala do Cid Gomes, que você estava comentando há pouco aí com a Cristiana, ao lado de um governador reeleito do PT, tendo atrás dele um outdoor de Haddad, Manuela Dávila, dizendo que o PT não fez autocrítica, não aprendeu nada e que por isso vai perder a eleição. No mesmo contexto em que as visitas ao Jair Bolsonaro, pode reparar, são ou do círculo próximo dele, ou de apoiadores de fora da política, ou de candidatos a governador individualmente tentando uma carona para se dar bem no segundo turno. Nunca de presidentes de partidos, tirando do próprio PSL. Para entender melhor essa história, a gente começa por Brasília, onde está o Nilson Clava. Ele preparou um balanço das posições formais adotadas até aqui pelos principais partidos. Boa noite, Nilson. Boa noite, Renata. Boa noite mais uma vez a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui na Globo News. Vamos mostrar então o que a gente separou aqui, Renata, justamente para onde vão esses votos, né, daqueles partidos que perderam no primeiro turno e tiveram candidatos a presidente, e dos outros partidos também, né? Para onde vão esses apoios no segundo turno. Como você bem disse, a maioria definiu pela neutralidade, não apoiar nem Jair Bolsonaro do PSL e nem Fernando Haddad do PT. Vamos começar ali por Jair Bolsonaro. Ele recebeu 2 apoios oficiais. Olha aqui, tanto do PTB, que é o partido, né, do presidente Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é o presidente do PTB, e também do PSC, do pastor Everaldo, né? O PSC divulgou uma nota dizendo o seguinte, que definiu esse apoio a Jair Bolsonaro porque ele é conservador na moral e liberal do ponto de vista econômico e por isso, por essa pauta, decidiu apoiar oficialmente, portanto, Jair Bolsonaro do PSL. Agora, desse lado de cá, Fernando Haddad do PT, quais foram os partidos que declararam oficialmente apoio a Fernando Haddad? Até o momento, você tem o PSOL, que no primeiro turno teve como candidato Guilherme Boulos, o PSTU, que no primeiro turno teve como candidata Vera Lúcia, e aqui o PPL, o Partido Pátria Livre, que no primeiro turno teve como candidato João Goulart Filho. Além desses 3 partidos, outros 2 importantes partidos também definiram apoio a Fernando Haddad do PT, só que com algumas restrições, Renata. São eles: olha aqui, o PDT, que teve como candidato Ciro Gomes no primeiro turno e que declarou um apoio crítico à candidatura de Fernando Haddad. O PT estava até atrás, né, de um apoio mais explícito de Ciro Gomes, mas a gente acompanhou aí a fala do irmão de Ciro Gomes, Cid Gomes, que não vai nesse sentido, né? E o outro partido é o PSB, que apesar de apoiar oficialmente Fernando Haddad do PT, liberou aqueles candidatos a governos estaduais que estão indo para o segundo turno a adotarem a neutralidade, se assim quiserem, como é o caso de Márcio França, lá em São Paulo. Todos os partidos que permaneceram aqui no centro da tela, Renata, são aqueles partidos que mantiveram a neutralidade. Decidiram não apoiar nem Bolsonaro, nem Fernando Haddad do PT. E aí você tem o PSDB, você tem o MDB e praticamente todos aqueles partidos do Centrão. Você olha, tem o PR, tem o Progressistas, o PRB, o Solidariedade, o Democratas, o PSD, todos esses partidos mantiveram, portanto, a neutralidade. Só que mesmo nesses partidos que estão aqui no centro, mantiveram a neutralidade, você tem alguns casos específicos com restrições. São os casos tanto do Partido Novo, aqui que a gente separou, e também Rede Sustentabilidade, né, que no primeiro turno teve como candidata Marina Silva. Esses 2 partidos, portanto, apesar de decidirem, né, pela neutralidade, colocaram ali algumas especificidades que a gente vai mostrar aqui, olha. Enquanto o Partido Novo falou o seguinte: não vamos apoiar oficialmente nem Bolsonaro e nem Haddad, mas, ao mesmo tempo, nós somos completamente contrários aqui ao PT, a Rede Sustentabilidade usou o discurso exatamente contrário. Falou o seguinte: Renato, olha, não vamos apoiar oficialmente Bolsonaro, não vamos apoiar oficialmente Haddad, vamos fazer oposição independentemente de quem saia vitorioso das urnas, só que ao mesmo tempo a Rede defendeu o não voto à candidatura de Jair Bolsonaro
do PSL. Portanto, é esse cenário que a gente tem por aqui. Renata, a maior parte dos partidos definiu, portanto, pela neutralidade, mas muita gente, mesmo que declarou apoio a um ou a outro, colocando ali as suas especificidades nesse xadrez de alianças. Renata. Nilson, muito obrigada. Agora nós vamos confrontar as posições oficiais dos partidos, que o Nilson acabou de mostrar, com o que estão fazendo na vida real das campanhas nos estados os candidatos dessas siglas a governador. E daí a gente tem uma salada, tem de todo tipo e principalmente tem gente tocando a própria vida, independentemente da posição oficial da sigla. A gente vai começar com o PDT, o Partido do Apoio Crítico a Fernando Haddad. O PDT tem uma importância específica porque ele foi o partido do candidato terceiro colocado no primeiro turno, Ciro Gomes. Supostamente, a sinalização do PDT poderia ajudar a agregar voto para Fernando Haddad no segundo turno. Daí, o que acontece? Apoio crítico decidido pela direção nacional, mas quando a gente vai para 3 campanhas do PDT nos estados, a de Amazonino Mendes no Amazonas, atual governador, foi em segundo lugar para a etapa final. A de Carlos Eduardo no Rio Grande do Norte e a de Juiz Odilon no Mato Grosso do Sul, os 3 apoiam explicitamente Jair Bolsonaro. E o PDT tem ainda um 4º candidato no segundo turno, Valdez Góes, que está buscando a reeleição no Amapá, que ficou em primeiro lugar no primeiro turno, não declarou oficialmente o que vai fazer, mas a gente sabe que pelo xadrez lá no Amapá, porque o adversário dele, João Capiberibe, vai estar com Haddad, muito dificilmente a posição do Valdez não vai ser ao lado do Bolsonaro. Depois do PDT, a gente mostra o PSB, que, como disse o Nilson, desses partidos mais relevantes, foi o que ficou mais próximo ali ao fazer uma declaração de apoio ao Haddad. Apoio, ponto final. Mas daí você pega, o próprio partido cuidou de liberar a posição dos diretórios do Distrito Federal e de São Paulo, onde a sigla está disputando o segundo turno. E tanto Rodrigo Hollenberg no Distrito Federal quanto Márcio França em São Paulo declararam neutralidade e eles sabem que, mais do que isso, eles não têm como fazer, porque nessas 2 praças o voto em Jair Bolsonaro foi muito expressivo no primeiro turno. No caso do Márcio França, ele não declara voto no Bolsonaro, diz que está neutro, mas algumas coisas, ele já foi mais longe, por exemplo, ele já deu declarações no sentido de considerar provável a vitória do Bolsonaro e a vice na chapa dele, que é a egressa da Polícia Militar, ela já declarou apoio ao Bolsonaro. Vamos ver então o PSDB. O PSDB, que esteve com Geraldo Alckmin no primeiro turno, foi outro partido que declarou neutralidade e que dos 6 candidatos que tem disputando o segundo turno nos estados, 4 já declararam apoio explícito ao Bolsonaro. O que vem à cabeça de todo mundo é o João Dória, porque ele é o mais explícito, ele vai literalmente atrás do Bolsonaro para ver se consegue aparecer mais perto do primeiro colocado nas pesquisas para presidente, mas tem também o Expedito Júnior em Rondônia, Reinaldo Azambuja, governador no Mato Grosso do Sul. Nota que o adversário do Azambuja, assim como do Expedito, também são candidatos pró-Bolsonaro, mas eles não consideram que na praça deles, eles têm como declarar outra coisa. E Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, onde, de novo, acontece isso. Os 2 finalistas no Rio Grande do Sul, a gente vai ver, estão apoiando o Bolsonaro. Eduardo Leite gravou um vídeo para a reestreia da propaganda eleitoral, no qual ele faz toda uma declaração para dizer que, por questões de princípios, não comunga de todas as ideias do Jair Bolsonaro, mas declara voto explicitamente e carimba ali um PT não na propaganda dele. Depois a gente vai ver, então, como é que ficou o PSD, outro partido que oficialmente declara neutralidade, embora já existam notícias, André Sadi publicou hoje no G1, de que Gilberto Kassab já está em tratativas ou em conversas com pessoas próximas a Jair Bolsonaro. Kassab, o presidente, de fato, o líder principal do PSD. E aqui eles têm 2 governadores que nas praças estão tomando posições diferentes. Em Sergipe, o atual governador Belivaldo Chagas declarou apoio a Haddad, ele tem inclusive o PT na chapa dele lá, e Gelson Merizio, de Santa Catarina, que é o estado que deu a maior votação proporcional para Bolsonaro no primeiro turno, já declarou explicitamente que está com Bolsonaro. Para completar aqui, a gente mostra 2 outros casos de neutralidade com variados tons. O do MDB,
que declarou neutralidade, mas o seu candidato a governador no Rio Grande do Sul, candidato à reeleição, na verdade, José Ivo Sartori, já declarou com todas as letras apoio a Bolsonaro. E no caso do Novo, como explicou o Nilson lá em Brasília, o Novo declarou neutralidade, mas exclusão de voto no Fernando Haddad. E o Zema se caracteriza por, implicitamente, já no primeiro turno, ele vinha declarando apoio a Bolsonaro. Então, essa é a situação nos estados. Muito descasamento entre a decisão formal das siglas e que os candidatos a governador estão fazendo na vida real. Tem, sim, quem siga a decisão dos partidos, mas são principalmente os 3 candidatos do PSL, do Bolsonaro, e a Fátima Bezerra, que é a única candidata, Cecília, do PT, a única candidata mulher e a única candidata do PT no segundo turno. Agora, Renata, você falou aí de divisões aí dentro dos partidos. Então, assim, no final das contas, para que serve essa ilusão de neutralidade aí? Olha, Cecília, numa campanha acidentada e estridente como essa, serve a quase todo mundo, menos a quem está atrás, seja na disputa presidencial ou na dos estados, porque são os candidatos mais necessitados de apoio. Mas serve principalmente a Jair Bolsonaro e aos próprios partidos. Ao Bolsonaro, porque essa neutralidade, entre aspas, das siglas, preserva o candidato do contato explícito com a chamada velha política. E vamos lembrar que o combate real ou imaginário à velha política é um dos motores da campanha do Bolsonaro. E serve aos partidos também porque vai ter um dia seguinte para tudo isso, Cecília. Se ele ganhar, vai chegar a hora de apresentar projetos, de precisar aprovar esses projetos, de precisar governar. E os partidos vão estar lá no Congresso, numa configuração diferente do que a gente está acostumado a ver. Uma configuração mais fragmentada, mais partidos de tamanho parecido, um tamanho médio, mais gente com que vai ser preciso negociar. Por mais que o time do Bolsonaro esteja pensando em negociar diretamente com bancadas temáticas, em privilegiar a negociação individual, não vai dar para dar a volta nessa turma toda, Cecília. Vamos ver tudo a partir de 2 de janeiro do ano que vem. Renata, agradeço pelas informações e participação aqui com a gente. Um abraço.